Olá pessoal, boa tarde. Boa noite já. Bom, hoje, apesar de eu não aparecer muito por aqui, mas hoje eu resolvi aparecer para explicar algo muito importante, que vai ser importante tanto para a produção textual, quanto para maiores explicações em todas as partes da gramática. Morfologia, sintática, semântica, pragmática, todas essas partes. Hoje eu venho analisar algo que eu estudei bastante durante esses dias, nos meus estudos na pós, que eu estou fazendo à distância pela FABENE, que é Linguística e Formação de Leitores. Então, eu estudei bastante e todas as informações que eu vou trazer agora são resultado de tudo aquilo que eu aprendi durante durante 3 dias de estudo que eu estava estudando e continuo estudando. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar rapidamente qual que é a diferença entre texto e discurso. Texto é a parte material. Sabe quando a gente estrutura a frase em sujeito, verbo, complemento? Estrutura ali, coloca ponto final, uma frase, a outra frase, e assim vai desenvolvendo parágrafos, né? Quando a gente escreve aqueles textos assim de 3, 4 parágrafos, cada um com as suas quantidades ali de frases, estruturando sempre sujeito, verbo, complemento. Pois então, quando a gente faz essa organização entre as palavras, organizando ali de acordo com a língua portuguesa em sujeito, verbo, complemento, quando a gente faz essa organização, esse é o fruto do texto, que é o material. E o texto é um material, só que material de quem? Material do discurso, porque o discurso ele sai desse paradigma sobre material. Então, o texto é toda essa parte de estrutura, escolher bem as palavras, colocar elas em ordem na frase. Só que quando eu coloco um significado ali entre as palavras, e assim vai tendo significado entre palavras, entre frases, uma completando o significado da outra, e assim um parágrafo completando o significado do outro. Assim eu desenvolvo o quê? O entendimento do texto e, respectivamente, a compreensão, né? Entendimento, a compreensão ali do leitor sobre a informação e assim, o que resulta para mim? A comunicação. Comunicação entre quê? Entre autor e o leitor, de acordo com a informação que o autor quis passar para o leitor que compreendeu a informação, a mensagem. Então, quando dá-se essa compreensão sobre a informação e assim, respectivamente, a comunicação ali entre autor e leitor, isso é o discurso. Quando coloca-se significado, entendimento, comunicação, desenvolveu-se o discurso. Facinho, não? E só que até desenvolver o discurso tem um caminho muito longo e vários nomes na análise linguística. Na análise linguística, vários nomes na linguística, né? De acordo com o que eu acabei de explicar também, estrutura, significação, compreendimento, comunicação. Cada uma dessas partes vai ter também na linguística, só que cada um com um nome. A análise linguística, por exemplo, é a primeira parte que temos, que é o quê? Essa parte da estrutura do texto. Escolher bem as palavras, estruturar-se elas entre sujeito, verbo, complemento. Então, essa estrutura entre as palavras desenvolve-se na análise linguística. E depois, quando eu coloco significado para essas palavras, aí eu desenvolvo o quê? A psicolinguística. Mente, linguagem. Então, quando eu coloco significado levando a um entendimento, aí é a psicolinguística. E quando texto, significado, entendimento,
dando-se a compreensão da mensagem entre autor e leitor. Aí o que eu desenvolvo por último? A análise do discurso, certinho? Só que quando não ocorre a comunicação quando não ocorre a comunicação, quando não há um entendimento total da informação, é porque ocorreu o quê, Letícia? Quando não há um entendimento das informações e assim não leva-se a comunicação entre autor e leitor, é porque ocorreu alguma consequência, alguma dificuldade entre alguma das variações da, deixa eu achar aqui, da sociolinguística. E quais seriam essas variações que não se dá o entendimento e assim não se dá a comunicação, de acordo com a informação do texto? Essas variações seriam variações entre idades, diferença de idade entre o autor e o leitor, diferença de escolaridade, diferença de ideologia, diferença entre ideologia de gêneros, diferença entre as classes sociais. Aí tudo se baseia na sociolinguística, quando não há comunicação da mensagem. E assim, eu te explico, eu acabei de explicar entre todas essas partes e depois eu explico essas partes na morfologia e na produção textual, porque essa é a importância de estudar todas aquelas regrinhas, porque tudo se baseia no entendimento e no que resulta a significação e comunicação entre autor e leitor no texto. Tchauzinho.